boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Governo intensifica trabalho para aprovar reformas econômicas no Congresso Nacional e presidente da Câmara afirma que a reforma da Previdência é o coração das reformas. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre o empenho do governo federal para avançar na aprovação de reformas da área econômica aqui no Congresso Nacional. Hoje, o presidente da República, Michel Temer, voltou a falar da necessidade dessas reformas para colocar o Brasil nos trilhos, participou de eventos com representantes de setores econômicos em São Paulo e quem tem os detalhes para a gente é Vanessa Casalino, diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O presidente Michel Temer se engajou pessoalmente em conseguir apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Temer esteve hoje aqui em São Paulo e discursou na abertura de um congresso na Federação dos Fabricantes de Veículos. O placar necessário para a aprovação da reforma é amplo. É preciso conseguir votos de 308 deputados e o governo está buscando apoio dos aliados indecisos e também daqueles que são contrários à aprovação. Aqui em São Paulo, Michel Temer defendeu a necessidade da reforma da Previdência para assegurar o equilíbrio das contas públicas no longo prazo. Vamos acompanhar. Fazer a Previdência reformada hoje é ter previdência para o futuro, é prever o futuro. Esta é a ideia da Previdência. Ou seja, num país em que este ano o déficit previdenciário é de 184 bilhões de reais e no ano que vem de 205 bilhões de reais. Se nós não fizermos esta reforma, vai ser dificílimo enfrentar os próximos anos. Ou seja, ano chegará em que, na verdade, só haverá recursos para pagar funcionário público e pagar as pensões previdenciárias e nada mais do que isso. Questionado por jornalistas, Rosiane, o presidente admitiu que existem estudos sobre o aumento da alíquota do imposto de renda, mas afirmou que não há nada decidido e que esses estudos são feitos rotineiramente no governo. Michel Temer destacou ainda o papel do Congresso Nacional na aprovação das reformas e a importância desse equilíbrio de poderes para colocar o país nos trilhos. Este é um governo, ouso dizer, reformista. É um governo que, na verdade, busca colocar os trilhos no lugar para que quem chegar, governador, em 2018, possa apanhar a locomotiva e caminhar com toda a naturalidade, porque os trilhos estavam fora do lugar. E, sobre mais, nós fizemos uma conjunção da atividade do Executivo com o Legislativo, porque, ao longo do tempo, era muito próprio da nossa cultura, e olhe que eu presidi a Câmara dos Deputados por 3 vezes, mas o Legislativo era sempre tido como uma espécie de apêndice do Poder Executivo. No meu governo, não. O Legislativo é parceiro do Poder Executivo e nós trabalhamos juntos. Michel Temer afirmou ainda que com as reformas está conseguindo modernizar o país, trazendo o Brasil de volta para o século XXI. E destacou que é preciso incentivar a iniciativa privada para que se consiga gerar empregos. Temer disse que o Estado não pode prosperar se não transferir algumas de suas atividades para a iniciativa privada. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Daqui a pouquinho a gente fala sobre outras declarações que o presidente Temer deu agora à tarde num outro evento em São Paulo, mas sobre essa parceria que o presidente destacou com o Congresso Nacional, vale destacar também uma declaração feita hoje pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Você que está nos acompanhando pela televisão, viu ali na imagem que Rodrigo Maia estava participando deste evento também em São Paulo e ele hoje voltou a defender a necessidade da reforma da Previdência. Disse que a reforma da Previdência é o coração de todas as reformas. Vamos acompanhá-lo. O coração de todas as reformas é a reforma da Previdência. Não porque nenhum de nós queira, e estamos de forma nenhuma, tirando um direito do trabalhador brasileiro. Mas nós precisamos acabar com os privilégios no Brasil. Tanto do setor público, como nós aqui sabemos também do setor privado, que se beneficiam do Estado brasileiro e não querem mudanças.
Nós não podemos fugir mais, primeiro, da simplificação do sistema tributário e depois, a médio e longo prazo, como eu disse, a redução do tamanho do Estado para que o cidadão brasileiro possa decidir como aplicar as suas próprias riquezas. A discussão da reforma da Previdência continua causando polêmica aqui no Congresso Nacional, com posicionamento contrário da oposição em relação às medidas que já foram propostas até o momento e da matéria que está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje, a outra polêmica que gerou embate aqui entre governistas e oposição foi justamente essa declaração do presidente da República, Michel Temer, admitindo que há estudos, sim, sobre a avaliação de mudança em relação à alíquota do imposto de renda. Mas a gente lembra que até o momento não foi detalhado, até porque o presidente disse que não tem nada decidido. Então, consequentemente, não tem nada detalhado sobre o que seria essa alteração, se poderá de fato ocorrer ou não. De toda forma, o deputado Júlio Delgado, do PSB, já fez questão de marcar aqui o terreno de oposição em relação a essa pauta sobre a possibilidade de mudança na alíquota do FGTS. Ao fazer uma possibilidade de aumento na tabela do imposto de renda, é fazer com que a classe média seja o sustentador do governo. Nós não podemos querer privatizar os setores públicos do governo e estatizar o cidadão. A correção em relação à minha declaração no finzinho, claro, a correção da alíquota do imposto de renda, é que eu já estou com outra informação aqui que eu acabei de receber e, de fato, essa diz respeito ao FGTS. É uma reportagem que já está no site da Agência Brasil, da Camila Boen. Ela diz o seguinte, que o presidente Michel Temer antecipou hoje que 7 bilhões de reais referentes ao lucro do FGTS vão ser distribuídos entre os trabalhadores. O anúncio oficial deve ocorrer na quinta-feira. E aí, nessa reportagem, ela informa também que, de acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, o valor equivale a 50% do lucro líquido do fundo em 2016. Ela ressalta que será depositado para os trabalhadores com conta no FGTS até 31 de dezembro do ano anterior. E destaca uma aspa aqui de uma declaração na qual ele diz: essa é a regra, isso vai para a conta das pessoas e nós iremos pagar aqueles que tiverem direito a fazer o saque. Então, você já acompanhando aqui essa antecipação dessa notícia que já está no site da Agência Brasil. Ainda falando sobre reformas, aí sim a gente lembra que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também falou esta semana que uma das reformas prioritárias tem de ser a reforma política. Hoje tinha uma reunião da comissão especial que trata do assunto aqui na Câmara dos Deputados, onde a gente apresenta nos corredores do Poder hoje, mas esta reunião foi adiada. Isso porque o presidente da comissão, o deputado Lúcio Vieira Lima, que é do PMDB da Bahia, ele ressaltou que os partidos ainda estão negociando os itens que estão ali e ressaltou também que tem jantar com integrantes aqui da Câmara e também do Senado para discutir o assunto antes deste assunto de fato ser apreciado na comissão. Mariana Jungmann está aqui ao meu lado e tem informações sobre esse jantar, quem participa, né, Mariana? É isso mesmo, Rosiane Kennedy. O presidente Eunício Oliveira, do Senado, o presidente do Congresso Nacional também falou sobre isso hoje, disse que vai ter jantar hoje e amanhã com o presidente da Câmara e líderes da base aliada da Câmara e do Senado. O jantar de hoje é para falar sobre reforma política e estabelecer ali a pauta conjunta das duas casas sobre esse assunto, né, Rosiane? Porque a gente lembra que no nosso sistema bicameral não adianta uma casa aprovar uma matéria se a outra não estiver disposta a ir no mesmo sentido. Então, a ideia desse jantar é afinar o discurso para conseguir aprovar esses temas da reforma política o mais rápido possível. Lembrando que o Senado já aprovou uma PEC tratando de fim de coligação e também de cláusulas de barreira dos partidos, pode ser votada aqui na Câmara. Já a Câmara vai aprovar questões relacionadas ao financiamento das campanhas que precisa passar pelo Senado. E em relação a essas questões que estão sendo discutidas, a gente lembra que o relator é o deputado Vicente Cândido, do PT. A gente vai trazer as declarações dele também aqui em relação aos pontos que ele coloca no relatório dele. E o ponto principal ali, né, Mariana, que é o que mais gera polêmica, é sobre o sistema de votação.
Só para você entender, hoje como é que funciona? A gente vota numa espécie de lista aberta, ou seja, você vota no nome de um parlamentar, mas o seu voto não vai diretamente para aquele parlamentar, ele vai para uma coligação. Depois, a coligação que soma ali todos os partidos, soma todos os votos que todos aqueles integrantes da coligação receberam, aí eles fazem um cálculo lá do quociente eleitoral para saber cada coligação quantas vagas vai ter. E aí sim é que se diz, tal deputado entrou, tal deputado, de acordo com aqueles integrantes da coligação, quem recebeu o maior número de votos. É complicado mesmo de entender, por isso que muitas vezes as pessoas, a gente é sempre abordado sobre isso, né, Mariana? Olha, por que que a gente vota num deputado, mas termina que outro é eleito? Aí um tem 50 mil, não entra, o outro que tem 2 mil entrou. É justamente por causa desse modelo que existe hoje, com essa lista aberta, da forma que ela é feita hoje, com um sistema proporcional, com voto que não vai diretamente para o candidato. A gente vai explicar ao longo das semanas quais são as outras possibilidades que estão em discussão, por exemplo, o que se fala agora de voto distrital misto, que um seria por essa proporcionalidade e o outro seria, aí sim, um voto majoritário, desde que você escolha e aquela pessoa vai representar um distrito especificamente. Pode ser ali no caso de um bairro, vai depender muito da formação geográfica de cada localização. Em estados tão grandes como a gente tem no Brasil, essa questão dos distritos viria para meio que dividir esses estados em distritos, aí sim, e aí o candidato seria eleito de acordo com os distritos. Só lembrando, Rosiane, que essa questão do fim das coligações, que até já foi aprovada no Senado e está pendente aqui, acaba afetando diretamente essa questão de como os deputados vão ser eleitos, porque no modelo atual, um é eleito junto com o outro justamente por causa das coligações, né? E aí a gente fala, e por que você tem tudo a ver com todo esse assunto aqui? Porque aí no meio de tudo isso entra aquela polêmica de financiamento das campanhas, que a gente vai trazer aqui detalhadamente para vocês também como funciona e o que é que está sendo proposto, e aí entra naquela questão dos escândalos envolvendo financiamento de campanhas que a gente já viu que houve tanto problema de corrupção pelo país. A gente vai continuar falando deste assunto, mas agora eu vou conversar com Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, porque ele estava acompanhando uma reunião do ministro da Defesa, Raul Jungmann, com a bancada de parlamentares do Rio de Janeiro. Vitor, boa noite. Boa noite, Rosiane. É verdade. Essa foi a terceira reunião de trabalho do Ministério da Defesa sobre a operação de segurança no Rio de Janeiro. Além dos ministros da Defesa, Raul Jungmann, e da Justiça, Torquato Jardim, participaram 10 deputados da bancada federal do Rio. Bom, Rosiane, o ministro Raul Jungmann fez um rápido balanço da operação, disse que nessas 2 semanas as Forças Armadas fizeram 2 operações no Rio e as 2 o ministro considerou bem-sucedidas. Ele prometeu que vai estar presente no Rio, as Forças Armadas vão ficar presentes no Rio de Janeiro até o último dia do governo, dia 31 de dezembro do ano que vem, e pediu que a população também ajude no esquema de segurança, ligando para o Disque Denúncia, denunciando ações criminosas no Disque Denúncia. No Rio de Janeiro, o número para denunciar é o 2253-1177. Bom, a próxima reunião será na terça-feira que vem. E aí, essa reunião da terça-feira vai ter a presença do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Então, foi convidado porque o assunto vai ser a agenda legislativa a respeito também dessa questão da segurança pública. Rosiane. Obrigada, Vitor Ribeiro. Agora, rapidamente, a gente volta a conversar com a Mariana Jungmann aqui, porque hoje teve decisão no Conselho de Ética do Senado em relação àquele pedido de processo contra as senadoras que ocuparam a mesa diretora do Senado para tentar impedir a votação da reforma trabalhista. Qual foi a decisão, Mariana? Olha, por 12 votos a 2, Rosiane, o Conselho de Ética decidiu arquivar a denúncia contra essas senadoras. Teve muito tumulto, a reunião precisou ser suspensa, bate-boca, mas no fim, uma questão de ordem dos senadores de oposição foi colocada em votação e aí 12 votos a 2, esse processo contra as 6 senadoras foi arquivado. E era um processo que não ia na direção de cassação de mandato, mas de uma punição em relação à atitude delas aqui na casa. Isso, elas poderiam sofrer uma censura ou uma advertência e somente se o relator entendesse que foi tão grave a ponto de cassação, ele deveria enviar uma representação à mesa do Senado para uma análise posterior sobre isso. Obrigada, Mariana Jungmann. Daqui a pouquinho, outras informações. Continua com a gente, eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre este bloco indo diretamente para a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. Hoje a gente vai conversar com Marcelo Castilho e é sobre a situação lá em relação às investigações, as denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal apontou aí um número, né, Marcelo, sobre quanto que teria sido desviado naquele esquema de transportes, supostamente com envio de dinheiro para o ex-governador Sérgio Cabral. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, Sérgio Cabral foi denunciado 2 vezes hoje pelo Ministério Público Federal. Isso por causa exatamente desse esquema envolvendo a FETransport. A FETransport que reúne sindicatos de empresas de transportes aqui no Rio de Janeiro. 26 empresas de transporte teriam pago 250 milhões de reais a agentes públicos e também a políticos, em troca recebiam benefícios. Claro, que benefícios eram esses? Aumento no preço das tarifas e também isenção de impostos, como o ICMS e o IPVA, ou seja, vários ônibus não pagavam impostos. Sérgio Cabral foi denunciado hoje por centenas de crimes de lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro e também organização criminosa. Lembrando que Sérgio Cabral está preso desde novembro do ano passado e, ao todo, foi denunciado já 14 vezes, incluindo aí o processo já julgado pela Justiça Federal do Paraná, quando o juiz Sérgio Moro condenou o ex-governador a 14 anos e 2 meses de prisão. Todas as 13 denúncias posteriores são feitas pelo Ministério Público Federal Fluminense, aqui do Rio, e vai caber ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, decidir quais serão essas sentenças. Além de Sérgio Cabral, outras 23 pessoas também foram denunciadas. O ex-governador, de acordo com as denúncias, teria recebido quase 145 milhões de reais desse esquema da FETransport. De acordo com os procuradores, esse, Rosiane, é o maior montante de dinheiro de propina já pago a Sérgio Cabral. Marcelo, agora teve também aí uma investigação em relação a um vereador e o diretor do Instituto de Criminalística. O que foi essa operação exatamente? Foi o seguinte, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estouraram hoje em Campo Grande, na zona oeste da cidade, um esquema que funcionava no posto do Instituto Médico Legal, lá de Campo Grande, na zona oeste. E prendeu 3 pessoas. O vereador e médico legista do IML, Gilberto de Oliveira Lima, do PNN, que é apontado como o líder desse esquema, além do chefe da administração do posto, Franklin Paes, e o diretor-geral do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, responsável por todas as investigações de perícias aqui no Rio de Janeiro, o Sérgio Silva William. Os agentes também cumpriram 10 mandados de prisão, inclusive na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E como é que funcionava esse esquema? Eles cobravam para agilizar a liberação dos corpos lá naquele posto. E como é que isso acontecia? Tinha conivência de hospitais da região e também de funerárias. O IML, de acordo com os procuradores do MP estadual, funcionava, na verdade, como uma verdadeira funerária. Os papas defuntos, como a gente chama assim, funcionavam livremente. E os hospitais enviavam a esse IML de Campo Grande corpos de pessoas com mortes naturais, que não precisariam passar por perícia. E essa função, o que acontecia? O corpo chegava lá, a família era enviada ao IML. Chegando lá, eles eram autorizados e até explorados para liberar os corpos com mais rapidez, teriam que pagar taxas. E assim funcionava essa situação. Esses hospitais também estão sendo investigados pela essa operação que aconteceu hoje de manhã, Rosiane. Obrigada, Marcelo. Agora a gente vai até a Agência Brasil para conferir outras notícias em destaque no noticiário, que você sabe, você confere lá no agenciabrasil.abc.com.br, mas a Carol conta os detalhes para a gente aqui também. Carolina Pimentel, boa noite. Boa noite, Rosiane. A gente vai começar informando que a defesa do presidente Michel Temer pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para atuar em investigação relacionada ao
ao presidente, investigação que está em tramitação na corte, né? A defesa de Temer alega que o procurador está agindo de forma pessoal em ações contra o presidente. O pedido da defesa de Temer foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, que é o relator da denúncia que foi apresentada, denúncia que teve aí o prosseguimento suspenso por uma decisão da Câmara dos Deputados. O advogado Antônio Maris, que representa o presidente Michel Temer, acusa o procurador Rodrigo Janot de parcialidade nas investigações. A gente lembra que a Câmara dos Deputados não autorizou o STF investigar o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. Com isso, a denúncia apresentada pelo procurador deve ficar suspensa até o fim do ano que vem, quando o presidente vai deixar o mandato e pode voltar a ser investigado na primeira instância da Justiça ou novamente no Supremo se assumir algum cargo com foro privilegiado. A gente continua falando de justiça. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que Eike Batista deve voltar a ser preso preventivamente em regime fechado. Mas o empresário vai continuar preso em casa por causa de uma liminar que foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Os 4 ministros do STJ, que julgaram aí o mérito do habeas corpus do empresário, chegaram a cogitar que Eike Batista não deveria retornar de imediato ao presídio, diante de uma nova decisão. No final, eles entenderam que a decisão do STJ não pode se sobrepor a uma liminar do STF. Eike Batista foi preso no final de janeiro por uma ordem do juiz federal Marcelo Bretas, depois de ter tido vários recursos negados em instâncias inferiores. O empresário, então, foi beneficiado por uma decisão do ministro Gilmar Mendes em abril, quando teve a prisão preventiva substituída por 9 medidas cautelares, entre elas a proibição de sair de casa. Agora, a 2ª turma do STF deve decidir aí sobre o futuro de Eike Batista, mas esse julgamento não tem data para ocorrer. Com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora eu volto a conversar com Mariana Jungmann, que tem informações a respeito da conclusão pela Polícia Federal daquela investigação a respeito da senadora Gleice Hoffmann, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. É isso, Rosiane. A Polícia Federal concluiu o inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre doações de campanha da Odebrecht para a senadora Gleice Hoffmann e para o seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, e concluiu que há elementos suficientes para apontar a materialidade e autoria dos crimes de corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro praticados pela senadora, seu chefe de gabinete, Leones Dal Agnol, e seu marido, Paulo Bernardo da Silva, além dos intermediários no recebimento, Bruno Martins Gonçalves Ferreira e Oliveiros Domingos Marques Neto. Agora, esse inquérito é então encaminhado ao próprio Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir, Rosiane, se apresenta denúncia, então, com base nesses indícios, contra a senadora. A gente lembra que essas doações ali constavam da planilha da Odebrecht, que era relacionada aos pagamentos de propina e caixa 2 de campanha. E a gente volta a conversar com Carolina Pimentel, que tem outras informações sobre essas investigações. Isso, Rosiane. O Ministério Público Federal ele pediu ao juiz federal Sérgio Moro a suspensão da transferência do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, para o Complexo Médico Penal em Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba. Bendini está preso na carceragem da Polícia Federal na capital paranaense. A defesa dele já havia enviado um pedido de reconsideração ao juiz Sérgio Moro, argumentando que a filha de Bendini, que sofre de problemas psiquiátricos, teria sua situação agravada ao visitar o pai na carceragem. Aldemir Bendini foi preso no dia 27 de julho na Operação Lava Jato, suspeito de ter recebido 3 milhões de reais em propina do grupo Odebrecht. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a gente falou tanto aqui de denúncias de corrupção, as investigações. Aí eu vou aproveitar para comentar com vocês aqui uma notícia interessante. Foi feita uma pesquisa aqui em Brasília, no metrô do Distrito Federal, sobre pequenos gestos de corrupção. E aí eu coloquei lá no meu Twitter, no @RosianeKennedy, uma pergunta, né? Dizendo que fizeram essa pesquisa aqui em Brasília e se as pessoas achavam que as pessoas aqui em Brasília tinham agido de forma honesta ou não. Vamos conferir o resultado, porque olha só o que aconteceu, o que é que chama a atenção. Eu perguntei justamente se as pessoas achavam que elas teriam agido de forma correta ou não, mas a maioria absoluta achou que não, que realmente não houve um interesse aí, uma participação de forma honesta, não. Das pessoas que me responderam, até agora há pouco, antes do jornal, 259 pessoas tinham respondido, 83% disseram não acreditar que os moradores aqui em Brasília tinham agido de forma correta e somente 17% acreditaram sim na honestidade das pessoas aqui de Brasília. O que a gente vê que no final das contas confunde, né? Esquema de corrupção com moradores. Então eu tomei as dores aqui, Daniele Popov vai contar pra gente então qual foi o resultado da pesquisa em si, porque o que surpreendeu positivamente, não a nossa pesquisa no Twitter, mas a pesquisa no metrô é que as pessoas foram bem honestas mesmo, né, Dani? Pois é, parece inacreditável, né, Rosiane? Esse experimento realizado pelo metrô aqui do Distrito Federal foi feito da seguinte forma. Eles colocaram brigadeiros, que é aquele docinho de chocolate, né, numa caixa com a plaquinha avisando o preço, R$1, e uma outra caixa para que o interessado depositasse ali o valor sem que tivesse algum controle, né, alguma pessoa recebendo. Após 45 brigadeiros retirados de um total de 100, o cartaz foi modificado para 50 centavos cada um. Os usuários, a maioria mulheres, tiveram mais interesse nos brigadeiros, seguidos por homens e jovens. Foram arrecadados R$ 66,20 contra R$ 77,50 esperados. Então, isso representa que 85,4% das pessoas pagaram. E na segunda etapa do experimento, foram colocados menos brigadeiros por 50 centavos. Então, o que aconteceu? Nessa etapa, com 50 centavos, o alcance foi de 100%. Na verdade, foi mais. As pessoas pagaram além. Então, assim, o experimento, considerando as duas etapas do experimento, mais de 90% dos consumidores pagaram voluntariamente pelos doces, Rosiane. E foram totalmente honestos em relação a isso. Uma notícia boa pra gente. Boa noite a todos, até amanhã.